Conheça a nova geração de Smart Filters com a exclusiva tecnologia Triway da Aqualive. Purificadores que entregam a melhor versão da sua água, livre de cloro, vírus e bactérias, rica em magnésio e alcalina. A exclusiva tecnologia Triway remove contaminantes e vai além. Faz uma verdadeira transformação na sua água, deixando ela pura, alcalina, magnesiana e muito mais hidratante. Adquirir um Smart Filter Aqualive evita o descarte de 6.000 garrafas plásticas na natureza. Escolha o modelo que mais combina com você e tenha todos os benefícios da melhor água na sua casa. Aqualive, tecnologia a serviço da sua saúde. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui do meu canal. Eu sei que eu sou repetitivo quando eu falo isso, mas é o seguinte, esse canal já é um canal de expressão no YouTube, ok? Graças a Deus, legal, já somos mais de 2 milhões de inscritos nesse canal. Os podcasts daqui têm trazido números muito expressivos, mas eu tô insistindo, dando uma de chato, mas eu queria que esse mesmo fenômeno acontecesse lá no Spotify. Então assim, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu só tô aqui pedindo para que você vá lá no Spotify, se inscreva também e dá uma pontuação, bota a estrelinha lá pra gente, até porque, vamos lá, os vídeos mais longos do meu YouTube são esses podcasts, vídeos de 1 hora, 1h30, chegando às vezes a 2 horas. Coisa que você deveria utilizar enquanto está na esteira, enquanto está fazendo um treininho de musculação. Bota o fonezinho de ouvido, uma dica legal para não ter que ficar me aguentando demais, põe a velocidade 1.5, passa mais rápido e aí você já está fazendo o bem em dobro para você, porque é o bem para o corpo, da atividade física e também está lá consumindo conteúdo de qualidade. E desculpa a falta de modéstia quando eu digo que aqui tem conteúdo de qualidade, mas tem. Por quê? Não porque eu estou aqui, de forma alguma, eu sou um mero entrevistador, porque os convidados que eu trago para cá são pessoas que a gente escolhe a dedo, a gente estuda, eu tenho uma equipe por trás aqui estudando os convidados para que a gente não traga para cá pessoas que não vão somar na sua vida. Então assim, cada convidado que chega aqui tem uma história para falar de saúde. Aliás, tem uma história para ter chego aqui também. Pessoas que se locomovem, que vêm de longe. Hoje a gente está gravando aqui quase 9 horas da noite, começando esse episódio. Ou seja, é todo um malabarismo para poder levar até você um conteúdo de qualidade. Então eu vou também já pedir aquele likezinho aqui no canto da tela. E no final desse episódio, se você gostar, comenta. O seu comentário é muito importante para a gente saber como é que está indo isso aqui. Se esse projeto está legal, não está? Então o seu comentário ajuda a direcionar aqui, a nos direcionar para saber se o nosso trabalho está bacana ou não. Bom, quero então começar esse episódio com a parte mais legal, a parte que eu mais gosto, que é a parte da gratidão. Então agradecer você, nosso espectador, por estar aqui com a gente em mais um episódio. Espero que fique até o final. Se não der para ficar até o final, depois você volta, termina de assistir em outro momento. Mas, de verdade, gratidão pelo carinho, pelo meu trabalho, por estar aqui com a gente, por cada comentário legal. E gratidão também a quem apoia esse nosso conteúdo aqui, quem apoia esse nosso projeto. Então, fica aqui o meu muito obrigado a Essential, uma marca de suplemento que está com a gente desde o início, que acreditou no projeto, e eu acredito no projeto deles, é a marca que eu escolhi para nutrir cada célula minha. Então, Essential, gratidão. E também por falar em nutrir célula, hidratar é uma forma de nutrir. Então, Aqualive, a água que hidrata minhas células, as células dos meus pacientes, da equipe que trabalha comigo na clínica. Então, gratidão Aqualive, gratidão Essential e gratidão ao meu convidado, que também teve que fazer todo um movimento para estar aqui hoje
E aí por isso que eu vou usar e abusar dele aqui, porque é um cara que tem muita bagagem, muito conteúdo. Eu tenho certeza que vai somar na vida de vocês. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Duprá, a este episódio. Vamos começar brindando a vida. E vamos lá, cara. São Paulo, eu sei que é tudo difícil, é um lugar de compromissos, é um lugar ruim de se movimentar, de andar, o trânsito, e você conseguiu estar aqui hoje atendendo a pedidos que, inclusive, não sei se você sabe, mas os convidados eles são sugeridos pelos nossos seguidores. Teu nome foi sugerido para estar aqui hoje. Então, estava na wishlist, nosso radar. E, cara, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui. Obrigado, é uma honra minha, né? Eu sempre vejo teus vídeos, gosto muito. Falo para as pessoas, né, se tem alguma dúvida na área da saúde, tem que pôr o seu nome no YouTube e com o tema que quer assistir. Você faz de uma forma muito entregue mesmo. Você tem uma missão muito importante na comunicação da saúde do Brasil. Então, sou fã do seu trabalho, por isso eu fiz questão de estar aqui hoje, mesmo à noite, para prestigiar o teu conteúdo, o teu podcast aí. O que depender de mim, contem comigo. Já te trouxe um presente para começar aqui. Os 7 Níveis da Consciência, meu livro. Eu estava olhando aí, estava de cabeça para baixo, eu estava tentando ler o autor, eu falei, opa, mas peraí, o autor é o meu convidado? Meu convidado tem livro escrito, 7 Níveis da Consciência. Vamos falar um pouquinho desse livro aqui? Vamos, claro, por favor. Aliás, vai ser o teu livro de indicação. Você meu livro, claro. Você já trouxe o teu. Já trouxe Você chegou esnobando, né? Meus convidados falaram, eu li um livro de um cara. Não, o Rodrigo não. Ele chegou aqui e eu tenho um livro meu aqui, ó. Obrigado, cara. Obrigado. Que isso, você vai gostar bastante. Vou guardar aqui, vai ser o meu livro da leitura das minhas férias. Aí sim. Em dezembro eu vou ler no avião isso aqui. Tá chegando. Tá, falta pouco. Muito bem, um livro grosso, hein? Um livro tem conteúdo. Esse é o teu único livro escrito? Na verdade publicado, né? Eu tenho mais 2 livros escritos que eu não publiquei. Um livro muito específico, num pós-operatório que eu passei, numa cirurgia de reconstrução de tímpano. E aí eu fui descrevendo, né, todas as percepções, a sensibilidade, e esse livro eu não publiquei. Aí eu tenho um outro livro sobre respiração, técnicas de respiração e etc., que eu não publiquei também, né, um livro um pouco técnico, e o livro sobre café, sobre a história do café e etc., também pronto. Café. E esse do café eu não publiquei porque não foi de interesse de alguma editora grande. Aí eu falei, putz, eu vou publicar como um livro médico. Só que o livro ficou muito maçante mesmo, muito técnico. E aí eu guardei para trabalhar nele no segundo momento. Tá, mas eu fiquei curioso do café. O café, esse interesse por escrever um livro sobre café, é por você ser um degustador de café ou pelos benefícios ou as duas coisas juntas? É tudo junto. Inclusive, não só pelos benefícios, como pela necessidade de um uso consciente. Eu sou muito fã do café e mais ainda fã da cafeína. E a cafeína modificou completamente a história da humanidade, né? Ao meu ver, esse livro justamente traz essa questão de olhar para a história da humanidade e quando o café entrou e qual foi o tipo de mudança de pensamento, de cognição. A cafeína e o café é praticamente um dos maiores nootrópicos que a gente toma. A gente podia enumerar 2, né? Cafeína e a nicotina. Então, são os 2 nootrópicos mais utilizados aí desde o começo da humanidade. Verdade. Então, o café ele foi muito responsável por uma mudança de tipo de pensamento, né? Ele veio ali realmente com um processo cognitivo onde a gente começou também junto com o café. No mesmo século que o café explodiu na Europa, veio também a Revolução Científica, veio o pensamento racional. Vieram vários movimentos que provavelmente a potencialização da cognição ajudou esse movimento a andar. Então, o café em si foi provavelmente descoberto, né, na África, né, uma região próxima ali da Etiópia, tem várias lendas. Depois esse café, né, ele foi levado ali para o mundo árabe. E aí no mundo árabe começaram a valorizar bastante, né, os efeitos do café. E aí quando a gente está falando aí de século mais ou menos 17, né, meados do século 17, o café veio para a Europa e muitas pessoas notaram que o café, primeiro, era uma fonte de líquido segura, porque naquela época as pessoas tinham muita diarreia, e diarreia que era braba, né? Água contaminada, e a gente não tinha a teoria dos micróbios ainda, então as pessoas morriam de diarreia. Isso. Então as pessoas acordavam... Não se escovava a mão antes da cirurgia. Isso, e era bem antes até disso, né? E as pessoas acordavam, em vez de tomar água, elas tomavam ou vinho ou cerveja, muitas vezes, em lugares que era tipo, muita
aglomeração, etc. Então, quando chegou o café, e ele já veio com essa tecnologia aí de ser com uma água quente, uma água fervida, etc., ele trazia uma fonte de líquido segura, sem você ficar embriagado, e todos os efeitos, né, de potencializar a cognição. Pensa que quando você pega um café e dá para uma pessoa virgem de café, a pessoa realmente modifica totalmente o padrão cognitivo. Então, se você tem uma dose basal ali de dopamina, quando você é virgem de cafeína, você toma uma dose de café, tua dopamina explode, você fica super criativo, você fica motivado, você realiza, você tem pensamentos, você associa coisas que você não associava. Qual é o problema do café? E por isso foi um dos motivos, né, do livro, a minha empolgação de escrever um livro. A maioria das pessoas faz o uso crônico. E quando você faz o uso crônico, né, ao invés da sua dopamina subir, né, e dar esse pico, a sua dopamina no pós-café, você tem um crash, ela cai. É o cafeinismo, o efeito cafeinismo. E aí, quando você toma o café, ao invés dela explodir, ela só chega no basal. Ou seja, você precisa do café para ficar com a sua dopamina basal. Então, você perde o brilhantismo do café e você não consegue mais viver sem café. E o lado bom disso tudo é que em 5 ou 10 dias, entre 5 e 10 dias, você zera os receptores de adenosina, né? Que na verdade é onde ele a cafeína bloqueia o receptor, como se deixasse de avisar o nosso organismo que a gente está cansado. Então você desocupa esses receptores, né? Isso acontece entre 3, 5 até 10 dias. As pessoas muito viciadas, 10 dias é interessante. Ficou 10 dias sem cafeína, você já fica bem sensível de novo. A maioria das pessoas não precisa ficar 10 dias. Se você fizer um uso consciente, se você conseguir ciclar o café na semana, você consegue manter a sua sensibilidade de café durante o ano inteiro. Então você consegue usar café de uma maneira bem consciente e ter essa explosão de dopamina no dia que você precisa. Então eu uso a cafeína e o café de uma maneira muito estratégica na minha semana. Eu falo, o que eu vou fazer essa semana? Quais são os dias que eu preciso de performance cognitiva no café? Então, por exemplo, os dias cirúrgicos eu não tomo café. Os dias que eu vou performar já ou escrevendo, ou vou fazer conteúdo, ou fazer reuniões, eu preciso estar com a minha mente mais ativa, ou também vou treinar muito pesado, alguma coisa assim, aí sim eu uso o café. Então o ideal é dia sim, 2 não, dia sim, 2 não, ou tem o esquema escadinha. Né? Você toma uma dose de 40 mg hoje, 100 mg amanhã, 150 mg, aí você volta a escadinha. 150 mg, 100, 50 e faz 2 dias. Você toma cafeína comprimido ou café? Fantástica pergunta, porque muda bastante. Eu, na verdade, eu vou revezando as fontes de cafeína. Porque no café a gente tem ácido clorogênico, né? A gente tem outras moléculas que ajudam a cafeína a agir mais ou menos. Então, alguns dias da semana eu uso café mesmo, e geralmente eu uso um café com grão bem selecionado. Então, é como, vamos imaginar, é como se eu economizasse o meu café em alguns dias off para tomar um café bom no dia que eu vou tomar um. E aí, em alguns outros dias que eu não quero tomar café, mas eu quero tomar cafeína, por exemplo, um dia de cirurgia. Se eu preciso de uma dosezinha de cafeína, eu uso o matcha, porque o matcha tem L-tianina, segura o efeito adrenérgico da cafeína, então eu não tenho tremor de extremidade, eu não tenho uma super agitação. Então, até a própria fonte de cafeína é interessante a gente revezar, porque age de uma forma completamente diferente. Você sabia que o café, pelo ácido clorogênico, ele é extremamente hipoglicemiante para mim? Eu faço hipoglicemia. Caramba. Eu não posso tomar ele no meio da tarde sozinho. Eu tenho que tomar ele, às vezes, comendo uma batatinha doce. Interessantíssimo. Boto no forninho ali com uma canelinha e tal. Já bateu fome, hein? Eu faço hipoglicemia com café. Caramba. Não sempre, mas eu fiz tão severas que eu não arrisco mais isso. Legal. Cara, sabe de uma coisa? Diante da tua empolgação e do brilho no teu olho, falando de café, e do que tu explanou aqui, eu já consegui enxergar até a capa do teu livro. Eu sei como é que vai ser. Olha aí. Você vai fazer uma cópia do livro, do disco, que inclusive eu tenho esse disco, do AC/DC. Qual que é o disco do AC/DC daqui? Que tem a capa de café? Não tem, mas está escrito AC/DC. Você vai lançar o livro antes do café e depois do café. Olha aí, Você traz o café como um marco da história. Eu estava aqui vislumbrando a capa do livro. Caramba, sensacional. AC/DC. Aí, não gostou da ideia? Pô, adorei, já ganhei uma consultoria grátis. Viu aqui. só? Te ajudei a lançar a capa do livro. Gostei muito, que sensacional. Antes do café, depois do café. Os entendedores entenderão. É isso que a cafeína faz com a nossa mente. Olha o brilhantismo da criatividade. É verdade. Hoje, casualmente, eu tomei um só. Eu tomo café todo dia. De manhã. Começo o meu dia, eu faço um jejumzinho intermitente. Aí eu fazia um jejumzinho intermitente. Aí quando eu comecei... Eu não ciclo que nem você, mas eu ciclo por fases, entendeu? Tipo assim, deve fazer uns 6 meses que eu tô tomando café. Daí eu já não faço meu jejumzinho intermitente porque eu fico mal. Aí eu pego, tipo, hoje eu peguei um punhadinho
de uns biscoitinhos que eu gosto muito. É fazer propaganda aqui pra Leri. Merece, porque eles conhece o biscoito da Leri? Não. Cara, a Leri tem uns biscoitinhos de biomassa de banana verde e tem vários sabores. Eu gosto de alecrim. Aí eu já olhei lá, 10 biscoitinhos tem 76 calorias. Eu falei, tá, pra começar o dia tá legal. Não tô quebrando jejum, mas não tô dando pico de nada. Aí eu comi 10 biscoitinhos, tomei meu cafezinho. Então eu sempre boto alguma coisinha ali junto, entendeu? Eu tomo de manhã. Mas eu não sinto que eu entro em dependência e que eu preciso dele. Sabe? E também sou um metabolizador bem lento de café, bem rápido de café. Tá. Porque na época que eu... 1 a 2 na época que eu estudava, assim, faculdade, cara, eu tentava tomar para ficar acordado de noite, não ficava. Entendi. Durava pouco e o sono vinha logo. Que é uma coisa importante também, né? Para quem gosta de tomar café, saber se metaboliza rápido. Eu sou metabolizador rápido. Rápido porém, também. A minha degradação de catecolamina é lenta. Então, apesar de eu A metabolizar... A minha conte é lenta. A conte é lenta. Então, apesar de eu metabolizar rápido, o meu efeito, o eco que causa o café no corpo, fica mais tempo. Quer entender a individualidade. Perfeito. É o meu lema, né? Cada paciente é um paciente. Mas a gente entrou num papo de café e aí você usou palavras médicas, termos médicos e falou de dopamina. E aí o pessoal que está em casa deve ter pensado, mas quem é esse cara aí que sabe tanto? Bom, não apresentei, tá? Dr. Rodrigo é médico, cirurgião plástico e nos impressionou porque quando a gente pensa em cirurgião, a gente pensa no quê? No corte e costura, naquele cara que estuda tecido, nervo, fáscia, o fio é de nylon, é absorvível, não é, né? Perfeito. E o Rodrigo, ele vai contar isso aqui, que eu também estou curioso, não conheço, não sei onde isso ocorreu na tua vida, mas você despertou para uma medicina de olhar integral, uma medicina sistêmica e que, na minha opinião, faz todo sentido com cirurgia. Aliás, todo cirurgião deveria conhecer o corpo, não só TP, KTTP, creatinina, aqueles exames... Cara, eu sinceramente, desculpa meus colegas, mas quando eu olho o exame pré-cirúrgico, eu falo, gente, é só isso aqui que importa para uma cirurgia, né? Exato. Daí eu fico pensando assim, talvez exista uma... Não quero nem ver, porque se eu ver que o cara tem uma insulina de 25, eu não vou poder operar, e eu quero operar, né? Exato. Mas assim, eu fico olhando, inclusive, eu sou muito mal visto pela comunidade cirúrgica, porque, cara, o que chega de paciente para mim, para a primeira consulta, e comenta, eu pergunto na minha anamnese, já fez alguma cirurgia? Ah, fiz uma vesícula, fiz uma apendicectomia, não sei o quê. Ah, e vou fazer semana que vem tal coisa. Daí eu olho os exames e falo, não vai. Ah, não vai. Se depender de mim, tu não vai. É uma cirurgia letiva, tu tá com resistência insulínica, tu tá com fibrinogênio de 400. E esses dias, cara, eu atendi uma paciente aqui de São Paulo e ela ia fazer uma cirurgia de vesícula totalmente eletiva, porque ela fez uma ultrassonografia de abdômen por não lembro o que era, descobriram as pedras, aí o médico falou, a pedra é pequenininha, isso aí pode entupir um colédoco, ele pode fazer uma pancreatite e tal, e queria operar. Só que ela tem, que foi agora recente, uma proteína C reativa ultrassensível alta, um volume de hemossedimentação alto, fibrinogênio alto, ferritina de 400, totalmente inflamada, sabe? Aí eu falei, pronto, não vai operar. E aí a filha dela diz que queria que eu mandasse um laudo pro cirurgião, porque ela tentou desmarcar e trocar a cirurgia e o cirurgião não gostou. Ele falou, então esse médico que me mande um laudo. Eu falei, não vou mandar laudo. Eu falei assim, então manda ele operar. Manda ele operar. Se ele tem culhão para operar, então deixa ele operar. Opera então, porque eu não vou ter que mandar um laudo para ensinar um colega que devia analisar o que é um perfil inflamatório. Então vamos fazer o seguinte, opera. Eu quero ver ele operar, sabe? Deixei nas mãos. Ele não operou. Ele não operou. Mas vamos lá, eu estou falando demais aqui. Não, eu gostei bom da história. E é exatamente isso, né? As pessoas realmente... Assim, acho que muitas especialidades médicas justamente se especializaram demais, esquecendo de olhar, né, a maionese do corpo, digamos assim, né? E essa minha paixão, né,
medicina integrativa, ou medicina funcional, ou a medicina mesmo clássica, né? Começou, acho que desde a minha adolescência, cara, eu sempre fui um cara muito inflamado. Então, sempre tive muita rinite, assim, braba. Aí depois eu tive que operar meu ouvido, porque eu tive um colesteatoma, infecção de ouvido de repetição. Então, muito assim, leite, muito queijo. Comia isso na demais? minha adolescência, sim. Sim, Depois rinite. eu despertei muito rápido para isso. E aí, quando eu percebi, justamente, esse foi um dos turning points, tá? Quando eu percebi, eu me lembro, eu fui num otorrino. Ele me falou, ó, cara, o queijo e o leite não te fazem bem. Eu falei, cara, mas como nunca ninguém me falou isso, sabe? E aí abriu um portal na minha cabeça. Eu falei, cara, como nunca? E aí eu comecei a fazer, né, atitudes anti-inflamatórias na minha vida e falei, cara, mudou da água para o vinho. E aí eu olhava para o lado, né, já na faculdade de medicina, ninguém acreditava nessas coisas, ninguém achava isso. Isso eu estou falando já de mais de 20 anos, né, 24, 25 anos atrás. Então, eu percebi que existia ali um ponto cego muito grande, né, da medicina. Aí eu aprofundei, fui estudar e sempre me interessei muito por essa parte. E dentro, né, do meu interesse para medicina mais integral, uma coisa que sempre me despertou foi a questão da cognição. Por quê? Porque a minha carreira exige uma performance muito, muito intensa. Se você pensar... Eu tive essa reflexão num dia muito curioso. Fui operar num hospital que eu nunca operava. Era um hospital específico aqui de São Paulo. Eu nunca tinha ido nesse hospital. Um amigo meu era um otorrino. Ele pediu para fazer uma cirurgia combinada com a dele. E eu fui lá operar. Quando eu cheguei nesse hospital, na sala do lado tinha um amigo meu que fez residência e ele era já neurocirurgião formado, operando na sala do lado. Aí ele chegou, pô, Duprá, quanto tempo, não sei o quê. Pô, e aí, o que você vai fazer aí, cara? Falei, pô, vou operar o nariz aqui, uma menina tal, tantos anos, né, que é isso, isso, isso. Eu tava, né, todo preocupado, estudando o que a menina tinha me falado, o que ela queria tal. E você, Matheus, o que você vai fazer aí? Cara, eu vou fazer, tirar metade do cérebro direito, que ele ia tirar um tumor, né, do córtex frontal, e ele tirar praticamente metade do cérebro da paciente. Falei, caramba, cara, você vai tirar... Falei, mas e os efeitos colaterais? Como é que vai ficar o pós? Ela, né, vai ter alguma coisa, não, cérebro direito, tal, não sei o quê, né, não tem problema. Ah, pode ser que ela se atrapalhe um pouco na profissão, mas o que ela faz? Ah, bancária, pode ser que se atrapalhe. Falei, mas você falou isso, tem tudo isso no termo? Não, isso aí faz parte, cara, do pós-operatório. Falei, cara, mas você não falou nada, não tem no termo que ela pode ter. Não, né, cara, é tumor, tem que tirar. Enfim, nesse dia me deu uma reflexão. Aí eu pensei, cara... O neurocirurgião, ele é como se fosse o goleiro no final da Copa do Mundo defendendo o pênalti, sacou? A bola já vai entrar. Se ele pegar, ele é o herói. Se ele salvar aquela paciente, ela sair... Tá no lucro. Cara, tá no lucro. Só que quem tá batendo o pênalti é o cirurgião plástico, porque ele tá mexendo numa área que não era para ser mexida, numa área que funcionalmente está bem, numa área que todos os familiares em volta daquela paciente falam assim, mas não precisa mexer, para que foi mexer? Vai gastar esse dinheiro com esse cara aí, vai mexer numa coisa que já está boa. Então, a maioria das pessoas, se qualquer coisa der errado, o cara perdeu o pênalti no final. O Roberto Baggio, não sei se você lembra do pênalti do Baggio. Lógico, Roberto para Baggio. cima. Então, com isso, eu fui sentindo a pressão da minha profissão, a pressão na performance, e eu percebi o seguinte... Aí, segunda reflexão, segundo momento, eureka, né? De ahá. Eu percebi que, por exemplo, eu vi alguns resultados cirúrgicos meus que eu não gostava. E aí, o que eu fazia? Eu sempre tirava foto quando acabava a cirurgia. E aí, eu vi o paciente no pós-operatório, sei lá, 1 mês e meio depois. Puta, não tô gostando desse nariz, cara. Eu olhava lá na mesa cirúrgica, cara, mas tá aqui. Tá bonito. Não, já não tava bom. Ah, não tava bom já? Esse era o ponto. Só que na minha cabeça, naquele momento da cirurgia... Tava bom. Porque você comparou com o antes, talvez, não foi? Porque eu comparei com o antes, muito talvez, mas muito porque talvez eu já não estava no meu melhor nível de consciência para ter análise e tomar as melhores decisões naquele momento. E aí eu comecei a perceber que a minha performance flutuava conforme o meu cansaço, meu sono, a minha consciência. Se eu, por exemplo, antes nessa época, eu operava 5 cirurgias num dia. Aí reduzi. Hoje eu só opero no máximo 2. Eu já sei exatamente o que eu vou fazer na cirurgia. Eu comecei a perceber quais eram as cirurgias que mais cansavam, menos cansavam. As cirurgias que eu tenho que tomar decisão intraoperatória são cirurgias altamente exigentes. Então, eu já vou para a minha cirurgia com o maior número de decisões pré-operatórias. É igual você escolher a tua roupa um dia antes, no dia seguinte você não gasta neurônio com isso. E na cirurgia é a mesma coisa. Então, o que aconteceu nesse momento? Eu comecei a usar todos os meus conhecimentos de medicina integrativa para performance. Então, por isso que dentro dessa área de medicina mais integral, etc., eu foquei muito na cognição.
Então, por isso que, para mim, analisar os efeitos da cafeína, por exemplo, tem estudos bem interessantes com cirurgiões em simulações de cirurgia vítrea, que é uma cirurgia muito, né, cautelosa, delicadíssima. Eles fizeram o seguinte, eles pegaram um grupo e fizeram cafeína. No outro grupo de cirurgiões, cafeína e beta-bloqueador. E no outro grupo, fizeram um grupo controle, não colocaram nada. E eles compararam o que aconteceu com esses cirurgiões. O que tomou cafeína foi o pior. Tremia? Ele teve que fazer a mesma manobra várias vezes. O que tomou cafeína e beta-bloqueador foi muito bem. E foi melhor do que o que não tomou nada. Então, enfim, o que eu quero dizer existem muitas nuances dentro de uma performance de alto nível de exigência e que também essa medicina, onde a gente vê coisas que a maior parte da medicina não vê, está de acordo. Porque exatamente como as pessoas não veem que o leite inflama para muitas pessoas, e não para todas, mas para muitas vezes a gente não vê, por exemplo, que se você revezar um dia sim, um dia não de cafeína, modifica a tua consciência. É muito difícil de se auto-perceber num mundo onde a gente está o tempo todo conectado com fora, né? E não com a gente. Esse é o grande problema, né? Eu falo para as pessoas assim, cara, como é que tu vai descobrir um alimento que te faz mal se tu tem uma dor de estômago, tu não para nem para pensar o que tu comeu, cara, tu não reflete. Tu toma um omeprazol e acha que essa é a conduta, para e reveja. Pô, mas a dor, peraí, é o terceiro dia meu de dor. Tu vai achar alguma relação, né? Pô, é sempre depois que eu tomei o café, talvez, ou no sul lá, o chimarrão. Sim. Né? A gente tem muito problema de gastrite lá pelo excesso de bebida. O chimarrão tem gaúcho que toma todo dia, acorda de manhã. Isso vai gerando inflamação, né? Agora eu fiquei meio embasbacado aqui com você me contando essa tua capacidade de analisar por que a tua cirurgia não era tão boa. E, obviamente, né, se você tiver que escolher hoje, a primeira da manhã tem que ser a que te gasta mais, né? Vai colocando numa ordem. Exatamente. Só opera duas, melhor ainda, Sim. Mas que a segunda seja a mais fácil do dia. Sempre a primeira é mais difícil, exatamente isso. E se você olhar para outras carreiras médicas, isso acontece em muitas carreiras. Por exemplo, eu vejo muitos pacientes que chegam para mim, o paciente tem ansiedade, o paciente tem depressão, e passa num psiquiatra que não olha nada da pessoa. Por exemplo, o paciente depressivo, ele é um paciente que tem uma sensibilidade neuronal. A gente acredita a questão da serotonina que é uma questão mal explicada, né? A serotonina, a falta de serotonina não é explicação para a depressão. É inflamação, né? Exatamente, a neuroinflamação. O que a gente viu é que muitas vezes inibindo a recaptação da serotonina, a gente ajuda a neuroinflamação, ajuda a produção de BDNF, etc. Enfim, o que a gente percebe, por exemplo, que esse paciente que tem depressão é um paciente que tem uma mente mais sensível. Se ele tem uma mente mais sensível, eu não vejo por que não pesquisar o estilo de vida dele. Ele acorda e dorme todos os dias na mesma hora? Que horas que ele acorda? Se você, por exemplo, hoje, se amanhã você acordar meio-dia, tua mente vai estar completamente bagunçada. Entende? Tipo, se você, por um acaso, conectar o seu ritmo com o ritmo da Terra, o teu cérebro vai funcionar muito melhor. Então, se você, por um acaso, por exemplo, trabalhar num shopping, ficar o dia todo fechado, tua mente vai ficar de uma forma. Você vai ter mais tendências a ter desequilíbrio da mente. Então, o que eu quero dizer, isso que eu vi na minha profissão, em todas as profissões médicas também acontecem. E muitas vezes a gente não para pensar nisso. Até pacientes com ansiedade, por exemplo, muitos pacientes com ansiedade tomando inibidor de recaptação seletiva de serotonina e nenhum desses pacientes, por exemplo, praticando uma prática simples de respiração pela manhã. Um yoga, um mindfulness, coisa que realmente você vai diminuir o tônus simpático, assim, coisas que realmente vão funcionar para aquele paciente no core da doença, né? No motivo mesmo daquela patologia e não tapar o sol com a peneira. Então eu acho que a nossa medicina, isso acho que a partir de meados do século passado, a medicina ficou uma medicina extremamente farmacológica, né? Isso pelo histórico, né? Da gripe dos Estados Unidos, né? Da gripe de 1918, as pessoas ficaram assustadas com o que aconteceu, né? Muitos jovens morrendo, a galera toda morrendo, soldados americanos morrendo, a famosa gripe espanhola. E aí, o que eles falaram? Pô, agora a gente precisa descobrir essa causa dessa bagaça. Em 1928, começaram a pesquisar, né, começaram a descobrir a penicilina. Daí diante, eles perceberam que você ter um antibiótico, primeiro,
você conseguiria faturar muito, porque muita gente podia usar. Então, a indústria farmacêutica falou, cara, aqui tem uma coisa excelente para a gente, nicho de mercado. Um nicho excelente. E a gente também conseguiu fazer uma virada de chave na longevidade, a virada de chave. O que era a pedra do sapato desse momento? Doenças infectocontagiosas. Matava. E aí, então, isso foi muito benéfico para a nossa saúde. Porém, modificou a forma como a gente vê a medicina. Então, hoje, a gente tem uma carreira já médica, a formação, a cultura médica já é a cultura da prateleira, do medicamento. Né? Tanto que muitos médicos têm ali, né, embaixo do armáriozinho ali, você abre e tem uma porra de medicamento. Né? Não, isso aqui você toma isso aqui você toma isso. Então o paciente tem fadiga, vai no psiquiatra, depressão, vai no endócrino, está com hipotiroidismo. Né? Vai, sei lá, a gente está acostumado cada especialidade sempre, vai dar um diagnóstico. Vai dar um diagnóstico medicamentado. Né? A história da medicina medicalista eu tento trazer isso, até tem uns vídeos no meu YouTube, porque eu costumo revidar quando falam para mim que eu faço uma medicina alternativa. Eu falo, cara, será? Vamos pensar. Até 1900, 1915, antes do famoso protocolo Dexter, né, que foi o que aí a gente já entra em teorias de conspiração também, o paciente que chegava com gastrite, por exemplo, o exemplo que eu dei agora há pouco, o que o médico fazia? O médico identificava o possível causador, retirava e prescrevia uma tintura vegetal de espinheira santa, de alecrim, de guaçatonga, né, para cicatrizar a mucosa, um estimulante da mucina. Um paciente que não dormia bem, o médico identificar, o que tu come antes de dormir? Eu como um bife de picanha cru às 29, às 21 horas, vou dormir às 10, né? Alimentação errada, estresse excessivo. O médico identificava, corrigia e prescrevia um chá de molungu, um chá de valeriana, passiflora. E era isso que era feito, né? E para outras 1000 patologias, a conduta era a mesma. Com o início da indústria farmacêutica, qual é a proposta? A proposta é trazer uma alternativa para quem não quer mudar a alimentação, para quem não quer parar para respirar, para quem não quer fazer o mais. Né? Então, assim, tá comendo de café da manhã um pastel frito com refrigerante e tem gastrite, olha, o certo é tirar o pastel, tomar uma tinturinha vegetal, mas tem uma alternativa que é você tomar o omeprazol, né? Você está comendo metade de uma vaca antes de dormir e não consegue dormir, o certo é você talvez fazer um jejum, resgatar a ancestralidade, né? Não caçar à noite não tem caça. Mas se você quer continuar comendo a vaca, você tem uma alternativa que é tomar um diazepam, um Rivotril, um Ruipinol. E eu é que tenho uma medicina alternativa. A alternativa é o remédio. Para mim, é isso que é a medicina alternativa. É trazer uma alternativa para quem não quer fazer o certo. Perfeito. A minha concepção é essa. Bela análise. Você não acha? Bela análise. E a única coisa que é mais complexa é ir contra a cultura. Né? Porque a gente pegou a cultura geracional já dessa medicina. Então, isso é como se fosse enraizado, né, na nossa formação. Desde da nossa formação. Eu lembro na faculdade, você via lá, sei lá, ia estudar uma doença... Etiologia, quadro clínico, diagnóstico, tratamento. Tratamento você já esperava. Você já queria o tratamento. Exato, vai direto ao ponto. Exato. Eu quero tratar o paciente. E o tratamento sempre era algum medicamento. Nunca ia. Eu nunca aprendi, acho que nada na faculdade, nada. Eu também não. Que o tratamento não era medicamentoso. Nunca. E eu estava tão seduzido por esse modelo que se porventura no slide de asma, bronquite, bronquiolite aparecesse tratamento, retirar o laticínio, eu ia dizer, para, eu não estou pagando tudo que eu estou gastando aqui na faculdade para me aprender a tirar leite. Eu quero saber que corticoide que eu dou. Exatamente isso, perfeito. Aí tu pensa assim, cara, tu como médico já está querendo logo ir pro remédio, imagina o paciente, aí tu entende, nos meus plantões, quando dava plantão, aí de mim, se eu não prescrevesse, eu não vou dizer remédio, porque remédio eu sempre prescrevi, sim, mas se eu não desse um antibiótico para uma gripe, sim, a mãe da criança sai possessa contigo, ela pega o filho pela mão, ela arranca o filho de dentro do consultório, ela, na saída do posto de saúde, ela olha aquela fila de pacientes esperando para a consulta, ela já fala assim para os outros pacientes,
Nem percam tempo, que esse é daqueles médicos que quer tratar tudo com chazinho. Já é assim, né? Por quê? Porque a mãe leva uma criança com gripe pro médico esperando tomar amoxicilina. Exato, exatamente. Aí tu para e pensa, cara, como é que tu luta contra isso, né? Tu tem que descriar um conceito. É difícil. É difícil. E muita informação, né? Muita consciência. É o trabalho também que você faz. O meu canal do YouTube começou para isso, para facilitar a minha vida de consultório. Basicamente isso. Tá, mas vem cá, vamos lá. Então você fez cirurgia plástica e eu quero entender onde é que entrou a tua paixão por nariz. Por que que você opera tudo, mas tem esse amor pelo nariz? Pô, perfeita pergunta. É interessante que isso foi uma coisa que foi acontecendo, né? Não foi de um dia para o outro. Mas chegou um momento da minha carreira, eu sempre olhei assim para o corpo, não é? Uma maneira muito natural, uma maneira muito... eu sou muito amante, né, da fisiologia, de como o corpo funciona. Eu sempre assim, quando eu paro para estudar medicina, eu fico, cara, é muito milagroso assim, a forma como a gente chegou, né? São trilhões de células, trilhões de bactérias, e dividindo, uma fazendo isso, outra fazendo aquilo. A especialização celular. Então, eu sempre fui muito amante assim, da fisiologia. E aí, em um certo momento, eu percebi que eu trabalhava em Rio São Paulo, eu recebia muitos pacientes para fazer lipoaspiração, era meu carro-chefe. Só que eu pegava um paciente que vinha estilo de vida completamente desregrado, queria comer de tudo e queria fazer uma lipo para ficar bem no verão. E continuava torando o pau no estilo de vida. E sabe quando eu comecei a não me identificar mais com aquilo que eu fazia? Entendo. E aí, você citou exatamente isso também. Aconteceu na sua carreira semelhante. Então, assim, eu percebi que eu não estava mais fazendo algo que eu vibrava com aquilo. Sem propósito. Sem propósito. E aí, quando eu fazia um nariz, eu ficava muito feliz, que a pessoa estava mais bonita, mais natural, e eu já praticava muita respiração yoga, já dava cursos de respiração no mundo do yoga, já dava formação de professores de yoga, respiração, práticas de pranayama, respiração de energia sutil e tal. Então, quando eu operava um paciente de nariz, que a pessoa chegava sem respirar e com o nariz feio, e saía com o nariz bonito, respirando melhor, eu falava, cara, e a cirurgia do nariz tem uma coisa. O que eu falei das decisões intraoperatórias, a cirurgia de nariz de todas as cirurgias é a que tem maior número de decisões intraoperatórias. Ah, é? Tipo, você vai operar um abdômen, o começo, meio e fim, você já sabe tudo o que vai acontecer. É mais automático. Você precisa exercer sua habilidade, óbvio, mas não tem tantas decisões que você precisa tomar intraoperatório. O nariz, você precisa saber qual é a força da cartilagem, qual é o tamanho da estrutura, se você vai desinserir a cartilagem ou não, se você vai ter que pôr enxerto, se você vai pegar septo, se você vai pegar costela. Assim, tem uma série de decisões. É um Kinder Ovo. É o Kinder Ovo. A surpresa está durante. O nariz primário já é o Kinder Ovo. O nariz secundário, que já foi operado por outro cirurgião, é uma caixa de Pandora. Você abre e aí você vai ver o que vai acontecer. Então, isso é uma coisa que me dava uma sensação assim de adrenalina. Você sai da cirurgia, até hoje eu saio. Semana passada eu fiz um nariz de 8 horas. Mas 8 horas no nariz? Terciário. Mas nem o meu, com esse tamanho todo, acho que ia demorar. Mas já tinha sido operado várias vezes. Eu tive que reconstruir basicamente todas as cartilagens, todas. E aí, quando eu saí dessa cirurgia, eu estava em jejum ainda. Cara, cheguei em casa e fui pedalar, porque você sai numa adrenalina. Você não sai assim, nossa, agora eu tô cansado. Aquilo da adrenalina, você fica tomando poder de decisão, concentrado. É uma coisa assim, é uma atividade onde você está no estado de flow, né? Onde você está no estado de fluxo mesmo. Então, certeza disso. O nariz me dava isso. Outras cirurgias não me davam isso. E o pós-operatório, você vê uma pessoa respirando melhor, muda o padrão, né, de como aquela pessoa pensa. Muda a mente. A pessoa que respira pela boca, a respiração ela é mais rápida com o ar não tratado. Quando você respira pelo nariz, você trata esse ar antes de chegar no pulmão. Uma das coisas que você enriquece esse ar é com óxido nítrico. Então a gente produz óxido nítrico nas cavidades nasais. Quando você respira pelo nariz, você produz óxido nítrico, que é um vasodilatador. O óxido nítrico vai aumentar a relação ventilação-perfusão. Então, nos alvéolos, vasodilata. Então, você tem uma absorção de oxigênio muito maior quando você respira pelo nariz. E você umedece, você aquece, você filtra o ar. Tem uma série de coisas importantes na respiração nasal. Então, quando a pessoa passa a respirar pelo nariz, além da pessoa estar mais bonita, que isso abre ali um precedente de ajuste de autoestima e uma série de questões nesse momento da vida da pessoa, como ela também vai ficar com mais bem-estar, como ela também vai oxigenar mais. Então, menos ansiosa. Menos ansiosa. É uma mudança radical, assim. Você vê a pessoa que volta para o pós-operatório, a questão da autoestima, do jeito que a pessoa olha. Teve uma amiga minha, por exemplo, que ela era da minha sala da faculdade. Ela operou o nariz, né, 2 vezes com outros cirurgiões, eu nem era formado ainda.
E o nariz ficou assim, cara, o nariz foi entortando, o nariz ficou muito estigmatizado, assim. Parecia uma coisa... Você não conseguia olhar para ela sem olhar para o nariz. E acho que foi o final do ano passado, começo desse ano. Já me perdi quando que eu operei. Acho que foi no começo desse ano. Operei o nariz dela. É um nariz muito difícil, com pele muito fina, uma paciente muito exigente. Já conheci ela da faculdade, extremamente meticulosa. Cara, encarei a bucha e, assim, eu olho para ela hoje, ela tava com um olhar, assim, triste, sabe? Ela não gravava vídeo no Instagram. Agora ela tá voando. Você vê ela gravando, você vê ela com autoestima, você vê ela comunicando com os olhos. Então, essa mudança é uma mudança muito chocante. Então, é muito legal você ser, eu digo assim, o facilitador da mudança, que a mudança é da pessoa. Ela o processo escolheu, é dela. E o processo é dela, né? Se a pessoa quiser aprofundar na mudança, ela vai aprofundar. Então, eu sou assim, eu dirijo, né, a mudança. Mas é muito gratificante. Então, isso me fez ver sentido mais profundo na minha profissão. Tá, e aí você citou o yoga, usou termos da medicina Ayurveda, pranayama e tal. Tá, e você deu aula de respiração. Eu tenho um curso de respiração, né, online. E nessa época eu dava aula em formação de professores de yoga. Eu já tinha minha formação, né? Eu tinha uma formação de mais de 200 horas ali. E eu dava aula de anatomia do corpo físico, anatomia sutil e a parte toda dos pranayamas, que é a parte toda da fisiologia respiratória. Aí a gente tem as duas medicinas. Tem a medicina, né, nossa mesmo, a medicina clássica, e já a medicina ayurvédica, e principalmente a medicina que vem dos Vedas, né, que é a parte de energia sutil e etc. Então eu dava aula dos dois campos. E existem algumas intersecções. Por exemplo, existe na fisiologia nasal o que a gente chama de ciclo nasal fisiológico. O que é o ciclo nasal fisiológico? Se você notar, todo o tempo você está respirando mais ou pela narina direita ou pela narina esquerda. É como se o nosso nariz... o nosso tecido dentro da mucosa nasal é erétil. É como se fosse um pênis, né? É como se fosse o corpo cavernoso do pênis. Então, ele enche de sangue e esvazia de sangue. E a gente tem sempre um lado que está mais cheio de sangue e outro lado que está com mais ar, passando mais ar. Então, tem sempre um lado entupido, porque está cheio de sangue, e o outro lado está pérvio. E esse ciclo nasal, ele acontece a cada 1 hora, 30 minutos ou até 3 a 4 horas. O dia inteiro fica revezando. E aí é interessante que essa é a medicina clássica mesmo, que já está descrita na fisiologia nasal. Quando você vai para a medicina védica, os cabrinhas lá atrás, os sábios lá atrás, eles perceberam... Os yogis, exato. Eles perceberam que conforme você respira mais de um lado ou de outro, a sua mente está mais propensa a fazer uma coisa ou outra. Por exemplo, quando a sua narina esquerda está mais aberta, é o seu lado lunar, o seu lado feminino, o seu lado mais do inconsciente, o seu lado da criatividade, da imaginação. Quando o seu lado direito está mais aberto, na teoria dos yogis, você está mais racional, você está mais propenso a fazer atividades que são mais yang, né? Então, isso, pela medicina convencional, existe um nexo, né, até pela nossa inervação do sistema nervoso autônomo, porque a gente tem um revezamento do sistema nervoso autônomo de um lado ou de outro. Ou seja, realmente, determinadas horas do dia está mais propenso a fazer algumas atividades, determinadas horas do dia, mais outras atividades. Então, a gente consegue unir esses conceitos, né? Existem muitas teorias por trás de como que isso pode acontecer, mas, resumindo, a sua respiração modifica a sua oscilação neuronal. Então, depende de como você respira, você pensa. Depende de como você respira, você tem algumas atividades neuronais específicas. Então, esses sábios, eles estavam realmente certos na percepção. E então, quando você deixa as duas narinas mais pérvias e traz consciência para isso, você consegue equilibrar. Então, todos os dias, por exemplo, de manhã, a respiração que eu mais faço é de equilibrar as narinas. Então, eu respiro só pela esquerda, só pela direita, pelas duas. Só pela esquerda, só pela direita, pelas duas. Fazendo prática de retenção, prática de apneia. Então, tudo isso está envolvido com a nossa fisiologia. E quando você consegue fazer isso de uma maneira extremamente observadora, você modifica tanto o seu padrão mental, seu padrão de energia sutil, aí é uma coisa não comprovada, para quem acredita, para quem gosta, né? Mas tem um capítulo amplo, né, disso que a gente pode explorar, e você modifica o padrão de pensamentos. E uma coisa muito interessante que eu notei já há um bom tempo, eu uso sempre algum dispositivo para ver, né, minha variabilidade cardíaca, meu batimento cardíaco, etc. Quando você pratica essas respirações, você aumenta muito a tua variabilidade cardíaca. E para as pessoas que estão nos ouvindo, não vou tentar resumir, apertar a tecla SAP aqui para vocês. Variabilidade cardíaca é o seguinte, nosso coração ele nunca bate, né, certinho, tum, 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 tum.
Não, a gente acha que ele bate assim. Mas quando você inspira, ele faz pum, 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 pum. Aí quando você expira, ele faz pum, pum, pum. Existe uma diferença que a gente chama de arritmia fisiológica, uma arritmia normal. Teu coração sempre vai ter essa variação conforme você está inspirando ou expirando. Agora, o mais interessante dessa informação é que quanto mais ele vai variar, quanto maior a variabilidade, mais o teu corpo está preparado para o estresse. Por quê? O que faz o coração variar é a diferença da entrada do parasimpático. Então, se você está com um tono simpático, o teu coração está acelerado, a hora que você expira, entra o sistema parasimpático na jogada. Corta o simpático. E aí ele corta o simpático. Então, quanto maior a variabilidade cardíaca, mais você está adaptado para enfrentar uma situação de estresse, onde você consegue estressar em um momento, está muito empolgado, muito estressado, ou luta ou fuga, e em poucos segundos você consegue relaxar, porque o seu parasimpático está muito ligeiro. Ele consegue agir de uma forma mais rápida. Isso de uma forma, né, leigamente falando, para vocês entenderem. Então, o que acontece? Quando você pratica uma respiração profunda, você aumenta essa variabilidade cardíaca. Você estimula com que o seu sistema de luta ou fuga e o seu sistema de relaxamento estejam muito treinados para uma hora você está num, outra hora você já está logo em outro. E a respiração faz isso. Então, a minha heart rate variability, ela é tipo uma heart rate variability de uma pessoa de 20 anos. Né? A faixa que eu tô é a faixa de elite dos jovens de 20 anos. Então, isso é prática de 10 minutos por dia de respiração. Isso que você falou de... Eu estou te ouvindo, estou captando perguntas aqui. Falou de ciclo nasal... Como é que é o nome que você usou? Fisiológico. Fisiológico. Ciclo nasal fisiológico. Tá. É muito perceptível isso quando a gente está deitado. Se você deita com o rosto para cá, entope a narina de cima, né? Deita para cá, vai trocando. Até que quando a gente está congestionado, a gente deita para assistir TV e percebe que o nariz entope. Sim. Aí está incomodando, faz o quê? Vira para o outro lado, troca. Tá, mas você... Porque você falou isso, eu estou aqui respirando e te ouvindo e tentando ver se eu consigo perceber uma diferença. Eu não consigo. Legal, legal. Eu não consigo perceber se tem um nariz meu que está respirando melhor que o outro. Essa é uma construção. É como se eu falasse para você, Samuel, hoje você vai escrever teu nome com o pé. Você não vai conseguir hoje. Mas se eu te falar, Samuel, eu quero que em 2 anos você escreva seu nome com o pé. Talvez você consiga. É uma construção de uma consciência corporal, uma propriocepção. Então, eu consigo, e inclusive, dentro desse rol de filosofia, medicina e ayurvédica, védica, as nadis, que são as narinas, elas são extremamente valorizadas. É como se, tanto quando você vai praticar a respiração, você não pega na narina, você pega lá atrás para você poupar as nadis, para a nadis ter muita percepção, ter muita sensibilidade. Então você vai desenvolvendo a sensibilidade aqui, ó, para saber o teu fluxo. Aguça as Você terminações aguça nervosas. as suas terminações nervosas, então você sabe, inclusive... Você consegue saber qual nariz você está respirando. Totalmente. E inclusive não Caramba. só saber qual eu estou respirando, como eu consigo, de olhos fechados, fazer uma respiração de narina alternada. Só na imaginação. E aí você consegue focar um fluxo de um lado para o outro. Ô, Alan, você sabe com que nariz você está respirando, Alan? Você faz essa pergunta, mas é lógico que não. Caramba. Parece uma coisa assim louca, esotérica, mas é zero. É construção de propriocepção. É totalmente possível e factível. Tô expressionado aqui. Tá, e daí deixa eu entender. Eu tenho uma narina que ativa mais o simpático e uma parasimpático ou não? Eu entendi errado. Não. Na verdade, aí é só pela variabilidade mesmo. Sim. Tá, porque quando você falou de yin, yang e tal, eu pensei que... O yin e yang, na verdade, essa questão do lado esquerdo e do lado direito, é uma filosofia, primeiro, védica, e aí o que eu fiz? Eu tentei passar ela para algum nexo para a nossa medicina. Qual que é o nexo? Existem algumas terminações nervosas que cruzam. Né? Então, o cérebro esquerdo é o cérebro mais racional, mais masculino. O cérebro direito é o cérebro mais, né, intuitivo, etc. Lúdico. É claro que assim, a gente não pode falar de uma maneira tão... Como se fosse dividido. Não é tão exato. Você tem, né, predomínio de uma coisa e predomínio de outra. O corpo caloso tem mais de 200 milhões de fibras. Então, a gente tem informações que cruzam de um lado para o outro o tempo todo. Mas... existem algumas teorias, existem mais de 5 teorias, o como que você respirar por um nariz esquerdo, você estaria estimulando o seu lado mais feminino e vice-versa. Então, algumas teorias de nervo, né, inervação,
e algumas teorias da inervação do parasimpático. Então, de alguma maneira, esses sábios perceberam que quando você está respirando... Primeiro, a gente percebeu que os caras eram muito observadores, porque como eles descreveram um ciclo nasal antes mesmo da gente ter isso na fisiologia. Então, depois a gente entendeu que realmente ele acontece. Então, os caras já estavam certos em metade da teoria. Muita autopercepção, né, cara? Há muita autopercepção. A meditação traz isso. E a pessoa também se isola muito de estímulos externos, né? Barulhos esses sadhus muitas vezes viviam isolados e tal. Então, os caras conseguiam ter percepções que a gente não vai ter. Então, uma parte da teoria já está certa. A outra parte é um pouco mais misteriosa, de o que explicaria você respirar pelo lado esquerdo e ter o seu lado, né, talvez mais criativo ou intuitivo, desperto. Isso aí é pura especulação, né? Não é científico. Mas, dentro dessa medicina milenar, isso funciona. E o que adianta para a gente, né, quando a gente traz para essa medicina? Adianta que quando você respira com uma narina apenas, você consegue ter um maior controle, como se sua respiração fosse uma válvula. Então, quando você respira com as duas narinas, passa muito mais ar. Se você acostuma a fazer a sua prática de respiração, respirando com uma primeiro, depois outra, depois uma, depois outra, e depois, no final da tua prática, você respira com as duas, você percebe que você tem muito mais controle e que passa muito mais ar. Você não fica com fobia de ar. E quando você pega, tem um dado muito interessante, que é a nossa tolerância de CO2. Por exemplo, o nosso sistema respiratório, ele é muito... É tipo como se fosse um tesouro para nós por um motivo. Se a gente dividir nosso sistema nervoso, a gente podia dividir nosso sistema nervoso voluntário e nosso sistema nervoso involuntário. O involuntário, ele cuida de praticamente quase tudo que acontece no corpo, né? Você não escolheu qual é a dilatação da sua pupila agora, você não escolheu como está a tua circulação na pele, se você tomar um susto ela vai ficar branca, você não controla o teu batimento cardíaco, e o sistema voluntário é tudo aquilo que a gente não controla. Quer contrair o bíceps, vão contrair, vão levantar, vão falar, então, enfim. Quando a gente faz essa divisão, a gente percebe que muita coisa que acontece, vamos pegar uma pessoa que tem síndrome do pânico, muito do que acontece na síndrome do pânico, primeiro, um pensamento desencadeia uma resposta corpórea. Uma resposta corpórea, um pensamento que é uma imaginação de algo fictício que não aconteceu, desencadeia uma resposta ao estresse, né? Que é justamente o sistema de luta ou fuga, e você vai ter uma resposta totalmente automática por um pensamento. Essa resposta automática vai fazer uma reação no teu corpo de hiperventilar, de aumentar teu batimento cardíaco, etc. Você só tem uma intersecção entre esses sistemas voluntário e involuntário. E essa intersecção, se não for um medicamento, você fazendo de uma forma natural, a única coisa que está nessa intersecção é a respiração. Porque a respiração ela é controlada tanto pelo córtex, né, e o córtex é a parte consciente, né, a parte que você consegue controlar, como por um centro respiratório que está no bulbo. Então, se eu falar assim, Samuel, prende o teu ar 10 segundos, pô, você vai prender. Agora, se eu falar, Samuel, prende o seu ar por 6 minutos, você não vai conseguir. Vai dar 1 minuto e meio, 2 minutos, tua saturação de CO2 aumenta. Como essa saturação de CO2 alta, vai apitar lá no bulbo, o bulbo vai falar, cara, acabou a graça, acabou a palhaçada. Consciência, corta. Se você não respirar, você vai desmaiar. E aí você vai respirar. Ninguém morre trancando a respiração. Ninguém não existe morre, suicídio não existe. porque eu vou... Não existe. Não tem como. Porque o máximo que vai acontecer, se você for muito vai controlador, você vai desmaiar. E é difícil desmaiar, porque você não consegue nem controlar. Você vai abrir antes. Então o seu sistema automático apita. Ou seja, a respiração é controlada pelos dois. Quando você controla a sua respiração e você quantifica a quantidade, né, a profundidade e o tempo de respiração, lembrando que a inspiração ela aumenta seus batimentos cardíacos, a expiração diminui. Então, quando você controla e coloca seu tempo de expiração maior do que o de ins, você automaticamente vai diminuindo tua frequência cardíaca. Então, se a gente voltar para o paciente de síndrome do pânico, e ele imaginou algo muito ruim acontecendo. A resposta do corpo dele foi positiva com esse sinal de alarme. Ele entrou numa resposta realmente de luta ou fuga, como se ele estivesse sendo morto. Se ele, por um acaso, controlar a única coisa a única chave mestra para entrar no sistema involuntário, se ele controlar essa respiração, não tem como o corpo dele não vir junto. O corpo funciona como se fosse um trem, né, no trilho. Então, se ele baixa a frequência respiratória, na hora a frequência cardíaca vem, na hora a pressão arterial vem. Então, isso faz com que, quando ele percebe que o corpo está relaxado, a mente relaxa. Tanto é que numa pessoa que tem síndrome do pânico, primeira linha de tratamento, beta-bloqueador. Você fala, cara, não, porque a pessoa fica com pânico, ele sente o batedeira e fala, estou infartando. E aí piora. Então,
é um mix de bottom-up, top-down. O cara tem uma informação que veio da consciência, que ele imaginou uma coisa, desencadeou uma resposta no corpo que ele não tem mais controle. É como se você tivesse estimulado um cavalo que você não tem uma rédea para brecar. E aí a respiração é a rédea para brecar esse cavalo. Brecou o cavalo, a imaginação consegue mudar. Se não brecou o cavalo, a imaginação piora. Então a informação é trocada, tanto do corpo para o cérebro, quanto do cérebro para o corpo. Entendeu mais ou menos o raciocínio? Não, perfeitamente. Aí eu faço um link, porque eu aprendo muito aqui nessa mesa. Você sabe quem é Carlo Guaranha? Sim. Adoro o Carlão. O professor de yoga. Isso. Pô, adoro ele. Eu já entrevistei ele. Já teve aqui. Pô, adoro ele. E aí ele falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele falou assim, o ser humano é o único animal que controla a sua respiração. E isso não é à toa. Porque a respiração é talvez o remédio mais poderoso para diversas patologias ou queixas que a gente possa vir a ter, né? Então, isso que você falou, que legal que o podcast é hoje, em 2024, porque em 2016 estaria todo mundo te apedrejando aqui, falando assim, isso aí é besteira, pseudociência. Aí hoje tu joga no Google acadêmico, no PubMed, e bota lá, respiração, crise de pânico. Tem artigo científico mostrando que não tem nenhum Rivotril que é tão poderoso quanto a prática da respiração durante uma crise de pânico. E ficou muito claro entender isso agora que você traz essa questão da intersecção, né? Do voluntário e do involuntário. E, só que, ao mesmo tempo, eu faço uma analogia, por exemplo, de uma epicondilite. Cara, o efeito de um gelo no epicôndilo inflamado é maravilhoso. Tá, mas é de graça. Ninguém valoriza o que é de graça. Verdade. Respirar. Se vendesse na farmácia, se fosse difícil, se nós dificultássemos, olha, tu tem que pegar uma fila no posto de saúde, passar com um médico, receber uma receita, ir na farmácia para poder respirar. Talvez as pessoas iriam valorizar isso. Totalmente. Mas quando tu fala assim, não, cara, da tua casa mesmo, se tu estiver te sentindo mal, dá uma respiradinha assim, para. E faz um mindfulness consciente, respiração consciente. Isso pode mudar a tua vida. Ah, não, mas isso não deve funcionar porque é tão fácil. Como as pessoas desdenham o fácil, né? Totalmente. E isso que você falou dos estudos é totalmente isso. E a gente vê que eles estão aprofundando. Existe até uma teoria interessante que alguns artigos, poucos artigos ainda, a gente não pode endossar, mas que as pessoas que têm síndrome do pânico e ansiedade, elas têm uma menor tolerância ao CO2. E como que você sabe a tolerância ao CO2? Existem testes que você faz respirando. Então você faz um teste, né, você respira algumas vezes, normalmente, e aí você faz uma expiração mais longa que você conseguir. E aí depende do tamanho dessa expiração, você sabe que você tem uma baixa ou alta tolerância ou moderada tolerância para o CO2. É um teste muito rápido, muito fácil e que quando você tem uma baixa tolerância de CO2, você precisa melhorar. Por exemplo, se você expira em menos de 20 segundos, você tem uma baixíssima tolerância de CO2. Se você expira em mais de 60 segundos, está maravilhosa a tua tolerância de CO2. Então, isso mostra para a gente que existem muitas coisas ainda a serem descobertas e objetivadas, né? A gente pode passar uma coisa que é meio subjetiva, meio impalpável, para uma coisa muito palpável, um teste que você faz no consultório ali, expira fundo, agora beleza, contando, faz uma respiração completa. Putz, o cara bateu ali 20, meu, você precisa treinar a respiração. Desse jeito, ansioso do jeito que você é, já com história de síndrome do pânico, com essa respiração de 20 segundos, você não vai conseguir. Isso aí, se eu não me engano... tem um capítulo no livro do Wim Hof, uma coisa que eu acho que é ali que ele fala sobre essa questão de tolerância a CO2 e a respiração do método Wim Hof é maravilhosa, legal, né? Eu gosto muito. A respiração do Wim Hof eu gosto bastante também, assim, para você ter um acesso diferenciado de consciência também. Ela é interessante, né? Porque você realmente muda um pouco o padrão de consciência ali na respiração. Consciência. Os 7 níveis da consciência. Vamos fazer um gancho. Explica um pouquinho sobre esse livro. Assim, mas sem muito spoiler, né? Porque o pessoal depois vai querer ler, vai querer comprar. Mas dá um briefingzinho desse teu livro aqui, já que a gente está falando de estado de consciência. Legal. Acho que a ideia do livro é para a gente entender mais ou menos o que significa a nossa individualidade. O que significa ser o Samuel. Então, o Samuel é esse corpo físico, o Samuel é o braço, o Samuel é... O que é o Samuel? Então, eu já te corrigiria aqui. O
que é ser o Samuel. Já vou estar. Sim, estar o Samuel. sim, Não nasci Samuel. Sim. Estou Samuel. Mas tem alguma coisa que é, e que é imutável. E que é o Samuel desde quando ele nasceu, até hoje. Tem algo em você que você carrega. Como identidade. Você sente isso, você percebe que isso existe, você pode lembrar de você lá na infância e você percebe que tem algo dentro de você que até hoje é você que está aí. Então, essa é uma das provocações que eu faço aí, justamente o que é isso, o que é essa individualidade. E depois eu vou discorrendo a consciência em degraus no sentido até de explicar um pouco a evolução dos seres vivos. Então, eu explico o primeiro degrau, que é a gente olhar para a nossa mortalidade, então é o medo. O segundo degrau é a gente olhar para nossa... Pô, já dominei o medo, estou vivo, não morri, o que eu vou ter que fazer agora? O segundo degrau é da reprodução, eu quero espalhar. Então, reprodução significa, conscientemente, né, no mundo dos seres humanos, sexo, prazeres e algum pouco do seu lugar aí no espaço. O terceiro degrau da consciência seria a gente realmente conseguir conquistar um espaço na concorrência, conseguir ter o seu ego saciado, conseguir ser reconhecido, né, que é o espaço do poder, né, da gente realmente ter aí algo que a gente concretizou. Aprovação social. Aprovação social, que é no terceiro degrau. No quarto degrau, eu coloco já as conexões. Já é o degrau do nosso chakra cardíaco, que eu comparo com o modelo de chakras, né, os 7 chakras. Então, o quarto degrau seria o chakra cardíaco, então as nossas relações, né? Quando a gente entra nesse nível de consciência, a gente já não está tão preocupado com o nosso espaço, mas a gente está preocupado com as nossas conexões. Então não é mais só o nosso espaço que importa, é quem está comigo, quem são as conexões, como eu construo essas conexões. Aí o próximo seria, né, o que a gente chama de Vishuddhi, que é o chakra da comunicação, que é como eu vou me comunicar com as pessoas, tudo aquilo que eu acredito, mas aí não é a comunicação só nas palavras, é a comunicação muito além das palavras. Então eu explico, né, desde a comunicação, por exemplo, das baleias, que é uma comunicação interoceânica, então eu vou explicando vários seres vivos como funciona a forma de comunicar e como que a gente pode, num padrão de consciência, ampliar a nossa forma de comunicação. E aí, para finalizar, antes do último chakra, que seria um chakra que não está no corpo, para finalizar o Agna Chakra, que é o chakra da introspecção, né, da nossa capacidade de absorver a nossa cognição e perceber coisas que não são óbvias. Então eu explico um pouco da nossa evolução cognitiva. E aí, para finalizar, a questão, né, de você se conectar com todo, que é o Sarasrara, que é o último chakra, que é o chakra que te conecta com todo, que é um chakra que ele fica fora com a malha cósmica. A malha cósmica, exatamente. Então eu explico justamente como que a nossa individualidade está implicada nessa malha cósmica. Tá, mas eu fiquei curioso numa coisa. Você traz isso como uma linha evolutiva, ou seja, a cada degrau, deixando um pouco para trás o degrau antigo, é uma coisa de troca ou de soma? Não sei soma. De soma. Totalmente. De soma. E é uma soma que não necessariamente ela precisa caminhar todos os degraus. Por exemplo, você facilmente pode estar no seu degrau 2 ali, né, pensando em reproduzir, e aí, de repente, você tem uma experiência muito forte na tua vida que te joga para o último. Entendi. Entendeu? Então você não precisa... Não é uma sequência obrigatória. Não é uma sequência obrigatória. Até explico aí um pouco isso no final. Não é uma sequência obrigatória. Existem esses degraus no sentido da gente tentar passar de uma forma objetiva o que seria você ampliar a tua consciência durante essa existência. Só que isso não é uma coisa, né? Você pode fazer um degrau, o outro não. Você pode pular de um para o outro, pular todos em uma etapa só. Então tem muitas pessoas que, né, têm uma experiência quase morte e a pessoa de repente muda completamente. Ela tem uma evolução muito rápida em um dia. Eu acho que a gente vai ter que combinar com o pessoal da produção de fazer uma sequência de podcast contigo aqui. Nós vamos ter que fazer vários, porque eu tô aqui, tem coisa que eu tô me segurando para não falar. Porque você dá uns ganchinhos legal, só que se eu for por lá, isso vai dar pano pra manga. Pode falar, por favor. Porque, cara, é um assunto que eu gosto muito de falar, de expansão de consciência e inteligência emocional. Duas coisas que, tipo, me encantam porque mudaram minha vida, legal, sabe? Eu venho buscando esse crescimento, essa expansão de consciência na minha vida e é incrível como... Não sei se a gente vai chamar de sorte ou o quê, mas como eu sempre me aproximei de pessoas que serviram para me ajudar nisso, assim, sabe? Pessoas muito boas nisso, porque talvez se você estudar física quântica e dominar tudo,
tá muito claro na tua cabeça, mas será que você é bom em explicar? Porque traduzir isso, cara, se traduzir a física para uma pessoa leiga é algo difícil, é uma missão. E eu sempre tive sorte de ter pessoas perto de mim com essa capacidade de facilitar, né, o entendimento. Assim, tem um amigão meu do peito que, se você não conhece ele, depois eu vou te dar o YouTube dele, você tem obrigação de assistir, que chama Fábio Gabas, tá? Já ouviu esse nome? Não? É estranho, mas eu não O Fábio, ele é médico, faz uma linha de medicina integral, mas ele é um cara que tem uma capacidade comunicativa absurda e ele é um devorador de conteúdo de física quântica. E conheço o Fábio há, sei lá, 10 anos. Ele mora em Catanduva. E assim como eu, que sou de Porto Alegre, uma semana sim, uma não, ele fica em São Paulo e uma lá, entendeu? A gente ficou muito amigos, se conheceu. Aliás, ele atendia na clínica do Dr. Antônio Pacileu, a gente se conheceu lá. E hoje ele é meu sócio na clínica aqui que eu tenho aqui, né? E o Fábio, desde aquela época, ele gosta de falar de bioquímica, mas ele sempre deixou claro, não, eu prefiro falar da parte de espiritualidade na medicina, expansão de consciência. Então, sempre que tinha algum evento e tal, ele me chamava, falava, Samuel, tu gosta de falar de bioquímica, então vem aqui e fala de bioquímica que eu vou falar da outra parte. E, cara, eu falava a minha parte, sentava ali na plateia e ficava prestigiando ele, né? E cada vez que eu sentava ali para ouvir ele, uma fichinha a mais caía, assim, sabe? Coisinhas que ele ia falando, e ele é muito bom na metáfora, na analogia. Isso foi transformando a minha vida, né? Eu era um cara muito ansioso. Estava muito ansioso, né? Deixa eu me corrigir aqui. Eu tive 2 diagnósticos de TDAH, então fui usuário de Ritalina, e diagnóstico de TAG, né? Fui usuário de Lexapro. E para mim era muito claro que eu tinha, porque o cérebro é binário, então tem muitas coisas que para a gente se tornam lógicas por uma dificuldade de enxergar algo tridimensional, assim, né? Então, pensa só, um cérebro procrastinador, com dificuldade de concentração, vou pegar aqui, vou ler um parágrafo aqui, ó, putz, aqui tem 7 linhas esse parágrafo, já vou desistir porque eu sei que no meio você vai despejar. Sabe aquele cérebro que lê, mas não lê? Sim. Passa o olho, mas não lê. Sim. Não conseguia juntar as informações. Aí entra a Ritalina na minha vida. Cara, mudou minha vida. Então, assim, peraí, Ritalina é um remédio para TDAH, eu tenho esse diagnóstico e realmente todos os itens batem, então eu estou tomando esse remédio, mudou minha percepção, então logo eu tenho TDAH, né? A mesma coisa com remédio para ansiedade. Quando eu entendi que a minha alimentação era totalmente inflamatória e que isso me trazia um prejuízo mental absurdo, né? Então, assim, o Fábio, quando primeira vez, eu acho que eu sentei para assistir uma palestra dele, essa questão de estar ansioso, né? No diagnóstico de estar ansioso. Aí o ansioso, ele sofre, né? Porque ele sofre por antecipação por muitas coisas. Aí o Fábio, ele falou uma coisa uma vez para mim, não. Numa palestra ele falou assim, olha, estatisticamente, a cada 10 coisas que você se preocupa, 9 não acontecem. Uma vai acontecer. Cara, aquilo foi um soco de direita na minha cara. Eu falei, não acredito que eu sou tão idiota, imbecil, de passar minha vida me preocupando com 90% de coisa que não vai acontecer. Né? Então, assim, são certas coisas que a gente vai ouvindo ao longo da vida e que fazem sentido. E por isso que eu sou assim, eu sou hoje eu sou um apaixonado por expansão de consciência, né? Esse livro já vai estar agora, vai ficar no top 1 ali, em cima da minha pilha de livros, que esse aqui eu quero muito ler, porque isso mudou a minha vida. E isso que você falou, né, o negócio da física quântica, eu também, putz, eu sou apaixonado. E uma vez, assim, me deu uma reflexão que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Uma vez que eu fui num podcast falar disso, e aí tinha um comentário assim, pô, falou em física quântica, perdeu a moral. Eu percebo que as pessoas, né, começaram a criar um ranço com esse termo física quântica, porque realmente muitas explicações acabavam assim, pela física quântica a gente explica isso, e não tinha um elo muito profundo na explicação. Mas, inclusive no último capítulo desse livro eu falo um pouco, né? Uma das coisas mais difíceis da gente entender no corpo humano, ao meu ver, é a tal da consciência.
E até agora a gente não sabe aonde que ela fica no corpo. Existe, né, desde a tendência, o famoso dualismo, não dualismo, aonde está a consciência, está fora do corpo, está dentro do corpo. Aí o outro lá falava que era na pineal, né? O Descartes falava... Então, assim, aonde fica a consciência em 2024 a gente ainda não sabe. Tem até teorias que fica em cada célula, né? Que a consciência está em cada uma das 30 trilhões de células que você tem. Na verdade, é isso. A teoria da consciência hoje, né, é justamente, né, pegando esse gancho que você falou, é uma informação. A consciência é uma informação e que ela vai sendo integrada. E que a minha visão é exatamente essa. Né? Eu tenho uma visão bem panpsiquista. Eu acho que a consciência ela vem do micro para o macro se formando em informações. Então, isso que você falou faz super sentido nessa teoria. Para mim também. É como se desde o átomo já tivesse uma o fractal, proto-consciência. né? O fractal ele gera. Exatamente. Então, para mim, a consciência ela é primordial à matéria. Ela vem antes da matéria. Então, nesse livro, eu cito, inclusive, o trabalho do Zellinger. Foi um trabalho, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Física Quântica do trabalho do entanglement, né, que a gente conseguiu deixar duas partículas quânticas conectadas num raio aí de quilômetros de distância. Então, como conectadas? Conectadas mesmo. Você mexia numa, a outra mexia instantaneamente. Caminho de minhoca, teoria do caminho de minhoca, né? Que conecta todos os prótons de todos os núcleos do mundo. Acho lindo isso. Eu acho que essa teoria talvez seria o começo da explicação, por exemplo, de casos, né, de telepatias. Como é que a pessoa saca uma coisa que o outro saca? E aí muitas pessoas ficavam nessa crítica, né, da física quântica, até inclusive os próprios físicos quânticos raiz, né, o próprio Niels Bohr, Schrödinger, esses caras, eles relutaram em acreditar que a quântica explicava... Porque era uma coisa tão bizarra e tão louca na época que eles decidiram... eles fizeram até a famosa Convenção de Copenhague, que eles falaram, cara, isso aqui explica fenômenos feitos em laboratórios, em moléculas X muito pequenas, tal, assim, assado. Isso não vale para o mundo real. E aí, alguns cientistas, depois disso tudo, começaram a tentar trazer isso para o mundo real. E uma das grandes refutações que eles falam, não pode existir física quântica no cérebro, porque o cérebro é muito quente, muito úmido, não existe fenômeno quântico no cérebro, porque o ser humano não consegue replicar o fenômeno quântico em coisas quentes e úmidas. Para a gente ter um computador quântico, a gente precisa de uma condição extrema. Uma sala gelada. Então, o que a gente percebeu, e agora, né, esse ano foi um ano bem interessante de muitos artigos, que provavelmente o fenômeno quântico acontece nos microtúbulos de determinadas células neurais. E esses microtúbulos, dentro desses microtúbulos, sim, provavelmente acontecem os fenômenos quânticos. Então, ou seja, o que eu quis dizer, né, fazendo essa viagem indo para o Japão? Que, muito provavelmente, o fato da gente não conseguir explicar integralmente essa teoria não significa que é uma teoria balela. Não existe. A cada ano, a gente vai colocando mais uma peça no xadrez. E isso está acontecendo. Essa evolução está acontecendo. Se você acompanhar, essa evolução está cada vez mais precisa. Eu acredito muito que a gente vai entender um pouco mais sobre como realmente a consciência é formada. Talvez não explique tudo. Acho que a gente nunca vai conseguir explicar de uma maneira tão precisa. Acho que nunca vamos conhecer esse universo... Na integridade, não vai. Mas eu acho que a gente vai ter pelo menos uma noção maior. Assim, vamos conseguir aprofundar e realmente entender que existe um nexo, existe um mecanismo, sabe? Eu me encanto com isso e essa questão de... isso é pseudociência, né? Aí eu acho engraçado porque, claro, o que acontece? Ficou banalizado, né? Tudo energia, tudo não sei o quê. Mas eu acho engraçado que tem pessoas que são totalmente reativas a você falar em energia, falar em frequência, né? Você fala da frequência, porque a frequência... mas não é frequência. Mas o cara fala que não existe frequência, entra no carro dele e tenta acertar o dial do rádio dele para ficar com a frequência igual a da antena. Ele não acredita em frequências, mas ele tenta tirar o chiadinho da estação, né? Por quê? Porque ele quer alinhar a frequência, né? Não acredita em energia, mas ele bota o telefone dele para carregar na tomada, né? Então, assim, a gente vive a frequência, a energia em coisas do cotidiano. Mas quando a gente tenta levar isso para inter-relações, para falar de um campo, né? A pessoa tem um campo, todo mundo tem um campo, porque se tu é feito de átomo, tu tem eletrosfera. E se tu tem uma eletrosfera, tu tem elétron girando, e isso gera uma frequência. A não sei que tu pare com teus átomos, e pode parar, né? A morte é isso, né? A morte é cessar
o campo que a pessoa gera, né? Qualquer pessoa viva, ela vai gerar um campo porque ela é feita de átomo. Então, assim, não tem como ir contra isso, né? Então, eu concordo com você 100%. E zero pseudociência. Mais de 6 prêmios Nobel foram para estudo de física quântica. Mas, sabe, eu vi uma frase uma vez, Samuel, muito interessante sobre essa questão cultural em relação a acreditar o que é pseudociência e o que não é. Uma teoria científica, ela só vai ser válida depois que a geração prévia a essa teoria falecer morrer. Inteira. Todo mundo tem que morrer. Então, assim, se você analisar, o Einstein ele foi o precursor da física quântica. Né, teoria da relatividade. E até antes da teoria da relatividade foi com o trabalho que gerou o prêmio Nobel, que foi a teoria fotoelétrica. Foi antes da relatividade. E aí, o que aconteceu? Ele foi o precursor de alguns estudos que desencadearam todo o campo da física quântica. Só que ele negava, cara. Ele entrou num palco com o Niels Bohr. E o Niels Bohr ele continuou. Aí fez o princípio da incerteza. Eles começaram a ver a não localidade. E quando eles fizeram todas essas teorias, inclusive do entanglement, eles tinham muitos problemas. O que é explicar o colapso das ondas no tal do gato de Schrödinger? Né? O que aconteceu? Quando você abriu uma caixa, um gato estava vivo. Mas como colapsava o outro gato que está morto? Então, existiam muitos problemas, mas esses mesmos caras também não queriam assumir para todo mundo que isso era uma explicação da realidade. E aí, o próximo vem, ele dá mais um passinho, mas se ele der 2 passos, ele vai ser massacrado. Então, ele fala, cara, não vou dar 2 passos. O próprio Charles Darwin, quando foi publicar o livro dele, acabou de escrever, a viagem dele acabou em 1836, ele já tinha feito toda a teoria dele, na cabeça dele, falou, só preciso fazer uns ajustes, tal. O livro dele estava praticamente pronto. Ele só publicou em 1859, e ele só publicou porque o Wallace mandou uma carta para ele falando toda a teoria dele igual. Ele falou, puta, se eu não publicar, o filho da puta vai publicar, entendeu? E ele publicou. Mas ele ficou com medo. Por quê? Quando você dá um passo a mais da galera, cara, você vai ser super julgado. Então, isso acontece o tempo todo na ciência. Então, você pode dar um passico, mas você não pode dar um passão. Então, talvez a gente precise aí dar um passico, né, para entender um pouco mais isso e daqui aí uns bons 100 anos dar mais um passico. Na história sempre foi assim, né? A própria medicina, ela carrega um histórico de medo, né? De trazer novas informações, e eu acho que dentro da medicina, que eu gosto de chamar de medicina integral, a gente vive isso hoje, né? Porque existe uma briga muito grande entre aquela medicina tradicional ou alopática versus essa coisa de querer resgatar. Eu nem gosto de falar uma medicina nova, porque não é, né? Sim, é resgatar sim. um conhecimento milenar que vem um pouquinho da medicina chinesa, um pouquinho do Ayurveda. A Ayurveda, para mim, ela é uma medicina sem explicação, tá? Porque quando eu vejo aquelas coisas 5.000 anos atrás, uma pessoa deitada com pedras em cada chakra, e hoje que a gente consegue medir a frequência de uma pedra, ver que, putz, aquela topázio tem a mesma frequência da pineal. Casualmente os caras botavam ela ali como se fosse uma coisa para impor um gabarito, né? Para devolver a frequência da pineal. Como é que os caras mediam isso? Como é que os caras sabiam isso? Para mim não tem explicação. Né? Como que a Ayurveda já falava que a cura de praticamente todas as doenças começa no intestino, né? E hoje o intestino vem para os holofotes, Sim. intestino segundo o cérebro, intestino com a microbiota, né? O microbioma intestinal faz mais processos metabólicos que o fígado. Então, cara, demorou 5.000 anos para a gente olhar para uma coisa que já era o centro das atenções, né? É muito louco, né? Como eles tinham acesso a esse conhecimento. Difícil. Eu não tenho uma explicação para isso. Mas quem sabe a gente busca falar de novas teorias sobre isso no próximo encontro nosso aqui, que você vai ter que voltar para cá. Cara, eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui bater esse papo comigo. No começo do podcast, eu comentei para as pessoas, deixem seus comentários. Eu tenho certeza que o comentário em massa aqui vai ser: chama o Rodrigo de volta. E você voltará. E, aliás, não precisa nem comentar. Alan, o que você acha, Alan? Aprender a respirar pelo direito e pelo esquerdo.
Eu já vou para o hotel hoje, caso não, tô em São Paulo, eu já vou para o hotel hoje tentar, eu sou muito assim, ó, me traz uma informação nova, eu vou até o fim. Muito bom. Eu já vou tentar fechar o olho, que eu gosto, eu medito todo santo dia. Quando eu tenho minhas meditações diferentes, a da manhã é diferente da noite, de manhã eu faço muito painel mental na minha meditação, e na minha da noite é muito mais gratidão e pelo dia, que assim, cara, meus dias são maravilhosos. Tem um cara que tem um dia maravilhoso, sou eu. Todo dia só acontece coisa, até as coisas ruins são boas para mim. Então eu chego em casa e falo, eu preciso meditar para agradecer. Olha hoje meu dia, ó, 10 da noite, eu tô aqui sendo abençoado, conhecendo, que eu não conhecia pessoalmente o Rodrigo. E tô indo embora hoje aqui, já aprendi demais. Olha que bênção que é o meu dia. Finalizar meu dia aprendendo que existe como controlar, inclusive, o lado do nariz. Isso vai ser meu desafio, hein? Vou botar como um desafio. Então nós vamos ver, Alan. Alan, também. Acabar o dia com o Alan, que esse cara aí tá sempre feliz. Se precisar ficar até as 2 da manhã gravando, ele fica. Aí sim, esse é parceiro. Mas também, né? Eu só trago gente boa aqui nela. Como é que não vai ficar aqui feliz aqui comigo? Ô, Alan, vamos fazer um desafio, eu e você. Vamos ver quem consegue aprender antes a respirar com o nariz diferente. Aí eu vou dizer para ele que amanhã eu já aprendi. Já vou chegar aqui, amanhã eu já aprendi, ó. Como é que ele vai descobrir? Rodrigo, gratidão por ter vindo aqui. Realmente um prazer enorme conhecer você. Foi um bate-papo incrível, agradável. No final do podcast, eu sempre peço para o meu convidado indicar um livro. Você já indicou, tá aqui. Abaixo desse vídeo, vai estar o link, porque esse livro está na Amazon. Tá na Amazon. Tá, então pronto, esse livro estará na Amazon. Não li, mas assim, ó, duvido que não seja uma boa leitura, duvido, porque se for pelo menos um pouquinho do que a gente conversou aqui hoje, já recomendo esse livro. Hã? O nome da capa? Os 7 Níveis da Consciência. Pronto. E você aí de casa, eu tô curioso para saber o que você achou desse bate-papo, desse podcast. Eu espero de verdade que você tenha gostado quanto eu gostei. Foi um prazer estar aqui com o Rodrigo, estar aqui com você. Deixa teu comentário abaixo. Quero também finalizar aqui, lembrando de novo, né, que esses episódios só são possíveis de acontecerem porque alguém acreditou na gente e acredita até hoje. Essential, gratidão. Aqualive, desculpa não poder brindar aqui de novo, mostrar um copo cheio d'água no final. Usei essa aguinha para hidratar as minhas cordas vocais, é importante durante um bate-papo desses. Lembrando aqui também que se você não está inscrito nesse canal, se inscreve. O que você está esperando, gente? Bota ali, ó, inscrever. Bota para acionar o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui para você. Abaixo desse vídeo, além do link do livro do Rodrigo, também tem um link que você pode acessar, se inscrever e passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas aqui que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Rodrigão, vamos se despedir da nossa audiência? Pessoal, até logo. Obrigado. Até a próxima.